contratada para fazer um evento infantil e eu ia sozinha contar a história para as crianças. Só que era uma festa infantil. E a contação de história não era o grande momento da festa. A festa tinha, enfim, inúmeras coisas, personagens, tinha brinquedo, vários atrativos. E a contação de história era apenas mais um, vamos dizer assim, para quem me contratou. Porém, eu, como contadora, nunca vou ver a contação de história apenas como mais uma forma de entretenimento, né? Eu vou querer levar aquela contação de história realmente com que ela chegue, com que ela mexa, com que ela mova algo ali nos meus ouvintes. Então eu fui super empolgada, fui super preparada. E aí a mãe chegou e falou, não, você pode contar a história ali no cantinho e tal. Consegui juntar as crianças para contar a história. Só que assim, eu comecei a contar a história no meio da festa, com o som ligado, com os convidados da festa conversando, Uma bebendo, dando risada, delícia. não sei o quê, com a mãe, com os pais trazendo lanchinho para as crianças no meio da contação de história. Impossível. Você pode ser o maior contador de histórias do mundo. Isso acontece e não é, né, não só em eventos, isso pode acontecer também no ambiente escolar. Você pode estar querendo contar a sua história na sala de aula com outro professor entrando o tempo todo, saindo o tempo todo, com a diretora saindo, entrando, ou então você resolveu contar a história no pátio. Então, assim, não rola. A contação de história, ela precisa ser um momento único. Ela precisa ser um momento exclusivo. Ela precisa que aconteça Falaram, tem que manter o equilíbrio porque dá vontade de chorar, dá vontade de chorar. dá muita vontade de chorar. Eu lembro desse dia porque eu acho que eu nunca vou esquecer dele na minha vida. Porque você tá, eu fui contratada para fazer aquele trabalho, então eu precisava fazer aquele trabalho. Eu não podia simplesmente pegar minhas coisas e ir embora. Eu precisava cumprir com o que eu fui contratada para fazer. Só que na época eu tinha pouca experiência, foi no comecinho, eu não tinha essa consciência de que eu poderia, porque hoje o que eu faria numa situação dessa? Eu chegaria para a pessoa que me contratou, para os pais, falaria: olha, seguinte, o momento da contação de história, ele precisa ser um momento único. Eu não consigo fazer uma contação de história com brinquedos funcionando, com pula-pula funcionando, com som alto, com um monte de gente falando. Eu preciso de um ambiente um pouco mais separado, onde eu consiga realmente ficar com as crianças. Porque senão não vai ter condições. A minha contação de história ela não vai servir para nada, né? Mas naquele momento eu não tinha essa consciência. Então o que eu fiz? Aqueles perrengues que a gente passa quando tá começando, que você nunca sabe muito bem como falar, como chegar. E que é importante perceber, você enquanto contador de histórias é autoridade. Se a pessoa te contratou, é porque ela confia no seu trabalho. Não tem que ter medo de falar as coisas. Obviamente, tudo se fala com um jeito. Mas é Exato. importante, né, construir esse momento de, olha, vai acontecer a contação agora, não dá para ficar com brinquedo, não dá para ficar com isso, com aquilo. Combinar, né? Fazer aqueles combinadinhos. Combinadinho antes, resolvi o problema. Mas o que, que eu fiz, Leandro? Tentei falar mais alto do que a pipoca que estava chegando, do que o brinquedo, do que o pula-pula. Ou seja, saí de lá sem voz, com a minha cabeça explodindo de dor por causa do estresse. Não consegui contar a minha história, quer dizer, contei, mas do jeito que deu para contar. E as crianças não conseguiram aproveitar esse momento, que poderia ser um momento único, exclusivo, Único. lúdico, e, enfim. Mas é uma vivência aí, uma experiência